Boa noite, seja muito bem-vindo ao primeiro 10 minutos de Bíblia dessa nova temporada. Meu nome é Lê e eu estou aqui fazendo algo que Deus colocou no meu coração, que é ler a Bíblia com você. Pois é, estou aqui com uma Bíblia e o celular, fazendo algo que um dia a minha avó fez por mim. Quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, todo dia a minha avó pegava a Bíblia e lia comigo versículo por versículo. E isso foi transformador. Eu sei que às vezes quando a gente pega a Bíblia, a gente não sabe por onde começar, às vezes a gente não entende as coisas, ou mesmo precisa de uma força, de uma companhia. Então, esse é o propósito do 10 minutos de Bíblia. Estamos aí no seu Instagram, no seu TikTok, para te dar aquela força, para falar, vamos lá, tem um recado de Deus aqui para você. Porque imagina, se você recebe uma mensagem incrível no seu WhatsApp, mas você não abre, não escuta aquele áudio, aquela mensagem vai passar batido. Mesma coisa com a nossa Bíblia. Se ela fica fechada ou se ela fica na sala aberta sempre no mesmo lugar, aquilo não vai falar com a gente. A gente precisa mergulhar. Mas eu sei que a gente precisa de uma força. Então nós estamos aqui. Fazer o 10 minutos de Bíblia eu espero que te ajude, porque me ajuda a ter esse hábito também. Então, como é que vai funcionar? A cada dia a gente vai lendo um trecho novo da Bíblia seguindo a sequência. A proposta agora, é a gente começar o Novo Testamento. Lembra, a Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento, que é antes de Jesus nascer, e o Novo Testamento é a partir do momento que Jesus nasce. A proposta é a gente, então, começar do Novo Testamento para frente. E aí, a cada dia a gente vai trocando. Sempre antes de começar a gravar, eu oro para Deus usar esse momento para falar e transmitir o que Ele quiser falar. Então, vamos mergulhar na leitura, sem mais delongas? Então a gente vai começar no livro de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, capítulo 1. Senhor Jesus, nós te pedimos muita sabedoria para ouvir a sua voz e deixar que ela transforme o nosso viver e o nosso dia a dia. Fale com a gente, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Mateus 1 começa da seguinte maneira: a genealogia de Jesus. O que é a genealogia? Aqui a gente começa como se a gente pegasse um registro no cartório, ou se a gente pesquisasse no Google e descobrisse quem é pai de quem ou quem é filho de quem, até chegar ao nascimento de Jesus. Até que geração você consegue saber os nomes da sua família? Meu nome é tal, meus pais são tal, os pais deles o nome era tal, os meus bisavós o nome era tal. Você imagina reconstruir toda essa árvore? Pois é, aqui a gente vai acompanhar toda a genealogia de Jesus. São vários nomes, você pode até, ouvindo aqui, ter ideias de uns nomes para colocar nos seus filhos, quem sabe. E vamos junto. Olha, algumas vezes as pessoas falam, nossa, mas por que eu vou ler a genealogia de Jesus? Então, vamos ouvir e ver o que Deus pode falar com a gente através da genealogia? Vamos lá? Ela começa da seguinte maneira, Mateus 1:1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Aqui a gente já tem uma sequência. O que eu gostaria de comentar? Jesus, ele vem da descendência de Abraão. Você já deve ter escutado falar de Abraão. A Bíblia nos diz que Abraão é o nosso pai da fé, porque ele é o nosso exemplo de fé. Lá atrás, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, você conhece Abraão. E Abraão, ele era um homem que de repente ouviu uma promessa de Deus, falando que a partir dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Só que Abraão naquele momento não tinha nenhum filho. Ele e a esposa dele não conseguiam engravidar. Aí você imagina um dia Deus chegar para você e falar que além de você ter um filho, a partir da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Duas promessas. Como é que eu vou ter um filho? E como assim o meu filho vai abençoar todas as nações da terra? Pois é assim que o nosso Deus faz. A gente está vivendo o nosso dia de hoje e a gente não imagina daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, ou quem sabe, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas quem sabe daqui a algumas décadas se cumpre uma promessa que Deus começou a plantar através de nós.
Por isso é tão importante nós estarmos abertos ao que Deus vai fazer e não duvidar. Abraão creu e que, inspirado nesse nosso pai da fé, a gente creia e mande ver. E aí a genealogia continua da seguinte maneira, ó. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Ó, você vê que o trava-línguas aqui tá bom dos nomes, né? Esrom gerou Arão e assim por diante. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Aí você deve estar perguntando assim, Leandro, mas o que são todos esses nomes? O que eu vou aprender com isso? Calma, olha o que vem agora. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha só, aqui na genealogia de Jesus, a gente descobre que uma das tataravós de Jesus foi Raabe. E quem foi Raabe? Olha só, Raabe, ela foi uma mulher que morava numa cidade que chamava Jericó. Lembra de Moisés? Moisés saiu do Egito, Deus libertou o povo dele do Egito e Moisés foi liderando. Lembra, o mar se abriu, eles atravessaram. Depois de Moisés, veio Josué continuar o projeto de levar o povo de Deus para a terra prometida. Só que no meio do caminho tinha uma pedra, né? Como Drummond diria. No meio do caminho tinha uma pedra e essa pedra era a cidade de Jericó, que estava ali. Pois é, um dia Josué mandou, né, as pessoas investigarem ou espionarem essa terra de Jericó, que era um povo inimigo que estava lá, ou um povo que estava bloqueando a passagem. E aí, de repente, os homens que foram lá espionar podiam ser descobertos. E eles foram se esconder numa casa. Que casa era essa? Era a casa de Raabe. Pois é, Raabe escondeu esses homens, protegeu eles, e assim ela foi uma bênção para o povo de Deus. Ela escondeu esses espiões para o povo inimigo não descobrir. Ela fez isso porque ela sabia que o povo de Israel, o povo de Deus, tinha algo diferente, tinha uma promessa. E por isso ela escolheu proteger aqueles homens. E ela falou para eles, olha, eu protegi vocês. E, nesse sentido, aqueles espiões falaram, olha, a gente vai invadir a cidade, mas a gente vai proteger você e a sua família. Só coloca um sinal na sua casa. Então ela colocou um cordão na casa dela para, quando o povo invadisse, saberem que aquela era a casa de Raabe e protegerem ela. E tem um detalhe, pessoal. Eu não sei se você sabia, mas Raabe, ela era prostituta. E o que isso tem a nos ensinar? Olha só. Primeiro, Raabe, ela tinha uma história, ela tinha um passado, mas ela teve um encontro com o povo de Deus e decidiu falar, nossa, tem uma coisa diferente nesse povo, ou ela reconhecia que a mão de Deus estava sobre eles. E aí, a partir desse momento, começa uma transformação de vida dela. Então, Raabe era uma prostituta, ela tinha esse passado. Depois que ela teve um encontro com Deus, com o povo de Deus, a vida dela mudou. E olha só, de uma ex-prostituta, ela se tornou a tataravó de Jesus. Então você me fala às vezes assim, nossa, Leandro, para que eu vou ler uma genealogia? Aqui você descobre, através da vida de Raabe, que não importa o seu passado, Deus pode passar uma borracha nele, se você estiver disposto a um novo começo. Foi assim com Raabe e pode ser assim com você, como foi comigo. Deus tem um novo começo para você. Só se abra para isso. Raabe, então, você vê, Boaz era filho de Raabe e aí continua. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi... Se você quiser descobrir quem é essa outra mãe, essa outra tataravó incrível de Jesus que a gente lê aqui, volta aqui amanhã, vai para os nossos 10 minutos de Bíblia. Hoje foi um gostinho e amanhã tem mais. Deus, obrigado porque assim como o Senhor teve um novo começo para Raabe, o Senhor tem um novo começo para essa pessoa querida que está me ouvindo. Pai, é tão bom recomeçar contigo. Renova a esperança.
Abre os olhos, mostra que a vida não acabou. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo te abençoou, compartilha com alguém e vamos espalhar essa mensagem transformadora. E amanhã, se Deus quiser, tem mais. Até lá. Tchau!